Olá pessoal, é provável que nenhum efeito especial do cinema possa se comparar com o que as forças da natureza são capazes de fazer, e observá-las é um prazer, especialmente quando você está a uma distância segura. O que poderia ser melhor do que se maravilhar com a beleza das forças da natureza enquanto você está sentado, por exemplo, na frente de um computador? No vídeo de hoje reunimos para vocês algumas ondas enormes gravadas por pessoas que as viram ao vivo. Alguns desses vídeos foram feitos por profissionais, outros por pessoas aleatórias, mas todos eles têm uma coisa em comum: o incrível poder oceânico. Vamos lá! O Cabo de São Vicente, localizado em Portugal, juntamente com a Ponta de Sagres, são a parte mais sudoeste do continente europeu. É uma verdadeira borda do mundo. Depois dali se encontram milhares de quilômetros de águas frias do Oceano Atlântico. A altura da costa rochosa chega a 70 metros e os navios que passam tentam se manter longe do cabo. O que acontece é que o mar aqui parece estar vivo e, se ele pegar um navio ou um pequeno barco, ele pode facilmente jogá-lo nas rochas. Oh my God! Para evitar que isso aconteça, aqui se encontra o farol mais poderoso da Europa, cuja luz é visível por centenas de quilômetros ao seu redor. A impressão que dá é que nenhuma embarcação consegue sobreviver a ondas de tal magnitude. Ao vê-las quebrar na costa, percebemos como os humanos são criaturas pequenas e frágeis comparadas às forças da natureza. Mas algumas pessoas não se assustam com isso. Há surfistas que gostam de se divertir perto do Cabo de São Vicente e pescadores que às vezes descem pelo penhasco até a água sem qualquer medo de cair. Uau! A principal atração da pequena vila de pescadores de Nazaré não é a sua arquitetura ou as suas belas paisagens, e nem mesmo o seu museu de pescadores. Nos últimos anos, este lugar tornou-se popular graças ao surf. Sim, uma das principais atrações da cidade hoje em dia são as ondas e as possibilidades de surfar que surgem graças ao Canhão de Nazaré, um fenômeno geomorfológico subaquático. Este é o maior desfiladeiro submarino da Europa, com 211 quilômetros de extensão, alcançando em alguns locais uma profundidade de quase 5.000 metros. Uau! As ondas de Nazaré se alimentam das fortes tempestades do Atlântico, que se deslocam para a Europa. O canhão é como uma enorme flecha natural apontada diretamente para a Praia do Norte, aumentando a força das ondas. Uma queda repentina de profundidade entre o desfiladeiro e o Recife permite que as ondas cheguem aos 30 metros de altura ou mais. Essas ondas se parecem com ondas assassinas, mas elas atacam a praia, em vez de embarcações. Quem é que entraria numa água que pode chegar subitamente a uma altura dessas? Para nossa surpresa, os loucos por aventuras extremas que conquistaram essas ondas gigantes são muitos. Além disso, existem até competições da Liga Internacional de Surf nessas ondas enormes. Maverick não é apenas um lugar no norte da Califórnia, onde se reúnem os melhores surfistas do mundo. Assim se chamam também as ondas gigantescas que atraem os fãs de esportes radicais. O relevo único é o que dá tanto poder a estas ondas. A uma distância de cerca de 1,5 km da costa, o Recife tem depressões que funcionam como uma bomba e bombeiam um volume adicional de água de outros recifes de águas profundas. Essas ondas são formadas muito antes de se aproximarem das costas da Califórnia. Oh my God! As Mavericks são ecos de tempestades no Pacífico Norte, cobrindo uma distância de cerca de 320 quilômetros. As ondas se movem para o sul em alta velocidade até encontrarem a costa. Outro componente importante para que uma grande Maverick se forme é o intervalo em que as ondas chegam aos recifes. Ele deve ser superior a 16 segundos, e basta que todos esses fatores se combinem para que um muro de 25 metros de altura surja ao longo da costa. Apenas surfistas experientes se atrevem a surfar nestas ondas, e fazem isso há mais de uma década, apesar de qualquer coisa. Até mesmo os casos trágicos que já ocorreram repetidamente nessas enormes ondas na costa da Califórnia não pararam essas pessoas.
Ao largo da costa oeste da Austrália, a cerca de 7 horas de Perth, se encontram algumas das maiores e mais perigosas ondas do planeta. Essas ondas são chamadas de ciclopes e, bem, o nome já diz tudo. Este monstro é difícil de superar mesmo em um jet ski. A forma das ondas aqui é diferente de qualquer outra no mundo. Em uma escala de 10 pontos, o nível de dificuldade é estimado em 11. Os ciclopes sobem quase verticalmente, cuspindo grandes volumes de água em um recife de corais afiados. Mas há pessoas que estão prontas para conquistar até mesmo essas ondas enormes. Elas podem ser certamente chamados de loucos. Até o lendário surfista Ken Bradshaw, ao ver o ciclope, virou-se e saiu andando sem nem tentar surfar nessa onda. Talvez isso diga muito. Em Kauai, a mais antiga das principais ilhas havaianas, se encontra a maior costa de areia em comparação com qualquer outra ilha havaiana. Enseadas paradisíacas, belas praias, águas oceânicas azuis. Uma das mais belas praias locais, a Lumahai Beach, está localizada ao norte da ilha. A maior parte desta costa longa e larga não é muito adequada para nadar. Às vezes é possível nadar com segurança no extremo leste, no verão, mas durante o resto do ano a tentativa de entrar na água pode terminar muito mal. Ao contrário de outras praias na ilha de Kauai, Lumahai não possui recifes costeiros protetores, de modo que as ondas do oceano chegam à costa com força total. Veja com seus próprios olhos. A força das ondas é tão grande que elas mudam a paisagem da praia a cada ano, movendo a areia de uma ponta a outra. Não há serviço de resgate na praia de Lumahai, então não aconselhamos se aproximar da água neste lugar. As águas frias do oceano perto da cidade de Lincoln, no Oregon, atraem tanto surfistas quanto a Havaí. E isso não é uma surpresa, afinal as ondas daqui são igualmente boas. A altura de algumas delas pode variar de 12 a 15 metros. Imagine esta parede de água com a temperatura que mal passa dos 10 graus Celsius. Mas o frio e o tamanho das ondas não são o único perigo. Os intervalos entre as ondas são mínimos, portanto, ao cair na água é quase impossível nadar. Nessas condições chega até dar medo de andar pela praia, não acham? A Waimea Bay, no Oceano Pacífico, está localizada na costa norte de Oahu, uma das ilhas havaianas. Ela está localizada ao sul da aldeia de Pupukea, no Vale de Waimea, um dos lugares mais bonitos de Oahu. Na costa da baía, encontra-se a praia de Waimea, rodeada por natureza tropical e outras paisagens agradáveis. É claro que um paraíso desses atrai muitos turistas de todo o mundo e especialmente os surfistas. Devido às tempestades de inverno que ocorrem no norte do Oceano Pacífico, as grandes ondas regularmente quebram na ilha no inverno. Elas são tão grandes que na praia é possível encontrar uma placa proibindo entrar na água. É para os surfistas? Claro que não. Hoje em dia, a Waimea Bay ocupa uma posição de honra na lista dos melhores lugares para os fãs de ondas perigosas. Segundo alguns dados, a altura média das ondas aqui supera a marca de 6 metros. O mais interessante é que o oceano se comporta com tanta violência apenas no inverno. No verão, a água da baía é calma e clara. Outra onda perigosa está localizada na costa norte de Oahu. Ela é chamada de Pipeline e, sem dúvida, é a onda mais poderosa e incrivelmente perigosa do mundo. Este é um lugar sagrado para os surfistas, onde todos que estão dispostos a arriscar a conquistar grandes ondas tentam chegar. Infelizmente, a lista de vítimas da Pipeline é muito longa. Às vezes, até mesmo os profissionais não conseguem lidar com ela. No inverno, as ondas podem atingir 10 metros de altura e se tornar tão perigosas no momento mais inesperado. Mas isso não para os fãs de esportes radicais. Existem muitas competições no Pipeline, incluindo o The Pipeline Masters. Sim, tudo isso mesmo com o grave perigo que ameaça a todos nessas águas. De acordo com Jerry Lopes, detentor do título da Pipeline Master, você está sempre andando sobre uma faca afiada na pipeline. Você está sempre por um fio e nunca controla a situação completamente.
As ondas conhecidas como Jaws estão na costa norte da ilha de Maui, debaixo de impressionantes rochas. As maiores ondas aqui podem atingir alturas de 13 a 23 metros, e isso se deve às tempestades de inverno. As ondas surgem devido ao cume submarino que surgiu como resultado de uma erupção vulcânica. O cume abranda abruptamente o movimento rápido da massa de água e o recife, concentrando toda essa massa, a fazendo quebrar em um certo lugar. A propósito, não é por acaso que ela tem o mesmo nome do famoso filme de Spielberg. Esse apelido foi dado por surfistas locais em 1975. As ondas que surgem aqui são muito semelhantes ao comportamento imprevisível de um tubarão. De repente, uma onda completamente amigável pode se transformar em um monstro de 18 metros. Além disso, de acordo com surfistas, esta é a mais rápida das grandes ondas do mundo. As Jaws se movem rápido e quebram muito mais forte, e as rochas, que estão bem próximas, dão uma dor de cabeça extra tanto para os caras dos esportes extremos como para os socorristas. As grandes ondas que atingem a costa são obviamente espetaculares e um pouco assustadoras. Mas e essas ondas no oceano aberto? Podem acreditar, isso não é menos assustador no meio de um monte de água do que na costa. Os marinheiros sabem disso muito bem e podem até mostrar o que se sente ao ficar cara a cara com essas ondas enormes. 停電が確認されています。